O que você faria se fosse uma humilde garçonete e visse a mãe surda de um bilionário sendo ignorada por todos em um restaurante elegante? Bruna Marquezine jamais imaginou que usar linguagem de sinais mudaria sua vida para sempre. Inscreva-se no canal para descobrir como um simples gesto de bondade pode desencadear a inveja mais cruel e, no final, triunfar sobre a escuridão. O relógio do restaurante marcava 20 quando Bruna Marquezine finalmente pôde se sentar pela primeira vez em 14 horas. Seus pés ardiam dentro dos sapatos desgastados e suas costas imploravam por um descanso que não chegaria tão cedo. O restaurante A Pérola do Caribe, localizado no coração da zona hoteleira de Cancún, atendia exclusivamente à elite econômica. As paredes de mármore brilhavam sob os lustres de cristal e cada mesa tinha toalhas de linho e talheres de prata maciça. Bruna Marquezine limpava uma taça de cristal que valia mais do que seu salário de um mês. A senhora Susana Vieira entrou como uma tempestade vestida de preto. Aos seus 52 anos, havia transformado a humilhação dos funcionários em uma arte. Bruna, coloque o uniforme limpo. Você parece uma indigente, disse com voz cortante. Este é meu único uniforme limpo, senhora. O outro está na lavanderia, respondeu Bruna Marquezine com calma. A senhora Susana Vieira se aproximou com passos ameaçadores. Está me dando desculpas às 50 mulheres que matariam pelo seu emprego. Sinto muito, senhora, não voltará a acontecer, murmurou Bruna Marquezine. Mas por dentro, seu coração batia com determinação férrea. Bruna Marquezine não trabalhava por orgulho, trabalhava por amor puro à sua irmã mais nova, Sasha Meneghel. Sasha Meneghel tinha 16 anos e havia nascido surda. Seus olhos expressivos eram sua forma de falar com o mundo. Depois que seus pais morreram quando Bruna Marquezine tinha 22 anos e Sasha Meneghel apenas 10, Bruna Marquezine havia se tornado tudo para aquela menina. Cada insulto que suportava, cada hora extra, cada turno duplo que destroçava seu corpo. Tudo era por Sasha Meneghel. A escola especializada custava mais da metade do salário mensal de Bruna Marquezine. Mas ver sua irmã aprender e sonhar em ser artista valia cada sacrifício. Bruna Marquezine retornou ao salão quando as portas principais se abriram. O maitre anunciou: Senhor Cauã Raymond e a senhora Fernanda Montenegro. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Cauã Raymond era uma lenda em Cancún. Aos seus 38 anos, havia construído um império hoteleiro. Vestia um terno Armani cinza escuro e sua presença preenchia o espaço com autoridade natural. Mas a atenção de Bruna Marquezine estava na mulher mais velha que caminhava ao seu lado. A senhora Fernanda Montenegro teria uns 65 anos, com cabelo prateado e um elegante vestido azul marinho. Seus olhos verdes observavam o restaurante com uma mistura de curiosidade e algo que Bruna Marquezine reconheceu: solidão. A senhora Susana Vieira correu em direção à mesa principal. Senhor Cauã Raymond, que honra! Temos preparado a nossa melhor mesa. Cauã Raymond assentiu enquanto guiava sua mãe, mas Bruna Marquezine notou algo. A senhora Fernanda Montenegro estava desconectada da conversa. A mesa estava junto às janelas com vista para o mar. A senhora Susana Vieira ordenou a Bruna Marquezine: Você atenda à mesa do senhor Cauã Raymond e é bom não cometer erros ou estará na rua amanhã. Bruna Marquezine assentiu e se aproximou com seu melhor sorriso profissional. Boa noite, senhor Cauã Raymond. Senhora Fernanda Montenegro, meu nome é Bruna Marquezine e serei sua garçonete esta noite. Posso oferecer-lhes algo para beber? Cauã Raymond pediu uísque e olhou para sua mãe. Mamãe, você quer seu vinho branco? Fernanda Montenegro não respondeu. Olhava pela janela com expressão distante. Cauã Raymond repetiu, tocando seu braço. De novo. Nada, só traga chardonnay para ela, disse com frustração.
Bruna Marquezine estava prestes a se retirar quando algo a deteve. Havia visto aquela expressão de isolamento em Sasha Meneghel centenas de vezes. Tinha que tentar. Posicionou-se em frente a Fernanda Montenegro e sinalizou. Boa noite, senhora. É um prazer conhecê-la. O efeito foi instantâneo. Fernanda Montenegro virou a cabeça rapidamente. Seus olhos se abriram com surpresa e se iluminaram com alegria. Cauã Raymond deixou cair seu telefone olhando para Bruna Marquezine com choque. Você fala linguagem de sinais? Bruna Marquezine assentiu. Sim, senhor Cauã Raymond. Minha irmã mais nova é surda. Fernanda Montenegro sinalizou rapidamente. Ninguém falou comigo diretamente em meses. Meu filho sempre pede por mim. É como se eu fosse invisível. Bruna Marquezine afirmou. A senhora não é invisível para mim. Posso recomendar o salmão ao molho de manteiga e limão. O sorriso de Fernanda Montenegro era radiante. Cauã Raymond observava assombrado. Em todos os restaurantes elegantes, nunca alguém havia feito o esforço de se comunicar diretamente com sua mãe. A senhora Susana Vieira se aproximou alarmada. Senhor Cauã Raymond, desculpe, Bruna Marquezine é nova e não entende os protocolos. Permita-me designar outro garçom. A mão de Cauã Raymond se levantou, detendo-a. Não será necessário. Bruna Marquezine é exatamente o que precisamos. A senhora Susana Vieira se retirou, lançando a Bruna Marquezine um olhar que prometia retribuição. Durante as 2 horas seguintes, Bruna Marquezine atendeu a mesa com dedicação que ia além do serviço profissional. Cada vez que trazia um prato, sinalizava com Fernanda Montenegro, descrevendo ingredientes, perguntando se precisava de algo mais, compartilhando pequenas piadas que faziam a mulher mais velha rir. Cauã Raymond observava fascinado. Não apenas admirava a fluência de Bruna Marquezine, mas também a genuína cordialidade para com sua mãe. Não era condescendente, simplesmente tratava Fernanda Montenegro como uma pessoa completa. Quando chegou à sobremesa, Fernanda Montenegro estava radiante, rindo e sinalizando animadamente com Bruna Marquezine. Enquanto Bruna Marquezine retirava os pratos, Fernanda Montenegro a deteve tocando seu braço. Sinalizou. Você tem um dom especial. Sua irmã tem a mesma bondade que você. Bruna Marquezine sentiu lágrimas. Minha irmã Sasha Meneghel é mais forte e corajosa do que eu. Estuda arte em uma escola especializada. Sonha em ser pintora. Fernanda Montenegro aplaudiu com alegria. Adoraria conhecê-la. Cauã Raymond interveio. Eu também. Qualquer irmã de alguém tão especial como você deve ser extraordinária. Bruna Marquezine corou. A noite concluiu com Fernanda Montenegro abraçando Bruna Marquezine na entrada. Algo fora do protocolo, mas que ninguém questionou. Fernanda Montenegro sinalizou para ela. Obrigada. Você me deu algo que não sentia há muito tempo. Ser vista e ouvida. Bruna Marquezine respondeu com mãos trêmulas. O prazer foi meu. Espero vê-la em breve. Quando os Raymond foram embora, Bruna Marquezine retornou sabendo que havia quebrado regras e que a senhora Susana Vieira não a deixaria impune. Não teve que esperar muito. A senhora Susana Vieira a interceptou. Na minha sala, agora. Bruna Marquezine a seguiu com o estômago em nó. O escritório era pequeno e claustrofóbico. Quem você pensa que é para quebrar o protocolo com nosso cliente mais importante? Seu comportamento foi inapropriado. Bruna Marquezine respirou fundo. Com respeito, senhora. Só tentei oferecer um melhor serviço. A senhora Fernanda Montenegro é surda e eu posso me comunicar com ela. Pensou? Interrompeu-a com um riso cruel. Não te pago para pensar, te pago para servir, limpar e manter a boca fechada. Você é substituível. Cada palavra era um soco verbal. Bruna Marquezine sentiu humilhação, mas se recusou a baixar o olhar. Entendo, senhora.
A gerente se aproximou mais. A partir de amanhã você trabalhará no turno da madrugada, 5 da manhã. Limpará banheiros, tirará lixo e preparará o restaurante sozinha. E se voltar a quebrar o protocolo, estará na rua. A mensagem era clara: castigo. Bruna Marquezine retornou ao seu pequeno apartamento perto da meia-noite, exausta. Sasha Meneghel estava acordada desenhando, seu talento extraordinário visível em cada traço. Quando viu Bruna Marquezine, seu rosto se iluminou. "Irmã, você chegou tarde", sinalizou com preocupação. "Teve problemas?" Bruna Marquezine se sentou e lhe contou sobre Fernanda Montenegro, sobre a conexão que compartilharam. Os olhos de Sasha Meneghel brilharam. "Você fez algo lindo. Deu dignidade a ela." Bruna Marquezine também lhe contou sobre o castigo da senhora Susana Vieira. Sasha Meneghel franziu o senho. "Essa mulher é cruel. Por que ela te odeia?" Bruna Marquezine sinalizou. "Acho que a incomoda que eu não me quebre. Mas não vou me quebrar. Me mantenho forte por você." As lágrimas correram livremente pelas bochechas de Sasha Meneghel. "Não quero que você sofra por minha causa." Bruna Marquezine limpou gentilmente as lágrimas de sua irmã e sinalizou com mãos firmes. "Sua felicidade é minha felicidade. Seu sucesso é meu sucesso. Cada sacrifício que faço é um investimento no seu futuro brilhante. Nunca se esqueça disso." Ambas as irmãs se abraçaram em silêncio, encontrando consolo no vínculo inquebrantável que as unia. Aquela noite, enquanto Bruna Marquezine tentava dormir em sua cama de solteiro, não conseguia tirar de sua mente os olhos verdes de Cauã Raymond, quando a havia olhado com algo que parecia respeito e admiração. Mas mais do que isso, lembrava da alegria pura no rosto de Fernanda Montenegro. Se aquele momento de conexão genuína custasse suportar mais crueldade da senhora Susana Vieira, Bruna Marquezine estava disposta a pagar. Os dias seguintes foram um inferno projetado especificamente pela senhora Susana Vieira. Bruna Marquezine chegava ao restaurante às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e as ruas de Cancún apenas começavam a despertar. Suas tarefas incluíam limpar os banheiros com escova de dentes, segundo insistia a senhora Susana Vieira, tirar sacos de lixo que pesavam mais do que ela mesma e preparar toda a montagem do restaurante completamente sozinha. Quando os demais funcionários chegavam às 8, Bruna Marquezine já levava 3 horas trabalhando sem descanso. Depois continuava com seu turno regular de garçonete até às 22 horas. 17 horas diárias que a deixavam exausta até os ossos. Mas Bruna Marquezine se recusava a reclamar. Se recusava a dar à senhora Susana Vieira a satisfação de vê-la se quebrar. Uma semana depois do encontro com os Raymond, Bruna Marquezine estava limpando as mesas depois do turno do almoço, quando a porta principal do restaurante se abriu. Para sua surpresa, Cauã Raymond entrou sozinho, sem reserva prévia. Sua presença imediata fez com que todos os funcionários ficassem em alerta, incluindo a senhora Susana Vieira, que praticamente correu de seu escritório para recebê-lo. "Senhor Cauã Raymond, que surpresa tão agradável! Deseja uma mesa para almoçar? Nosso chefe pode preparar qualquer coisa que..." Começou seu discurso ensaiado. Cauã Raymond a interrompeu com um gesto da mão. "Obrigado, senhora Susana Vieira, mas não venho comer. Venho falar com Bruna Marquezine." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Todos os olhares se dirigiram para Bruna Marquezine, que sentiu que seu coração deixava de bater por um segundo. A senhora Susana Vieira piscou várias vezes, claramente desconcertada. "Com Bruna Marquezine? Mas, senhor Cauã Raymond, se precisa de algo, eu pessoalmente posso..." "Preciso falar com Bruna Marquezine", repetiu Cauã Raymond com firmeza, mas sem rudeza. "A sós, se possível." "Bruna Marquezine, podemos conversar em algum lugar privado?"
Bruna Marquezine olhou para a senhora Susana Vieira, cujo rosto havia passado por vários tons de vermelho antes de assentir rigidamente. Podem usar a sala de reuniões, disse com voz estrangulada. A sala de reuniões era um pequeno espaço no segundo andar do restaurante, usado normalmente para eventos privados pequenos. Bruna Marquezine guiou Cauã Raymond até lá com as mãos suadas e o coração batendo como um tambor descontrolado. Uma vez dentro, com a porta fechada, Cauã Raymond se voltou para ela com uma expressão séria, mas não ameaçadora. Bruna Marquezine, antes de tudo quero agradecer pelo que fez por minha mãe na semana passada. Sua voz era calorosa, genuína. Bruna Marquezine não sabia o que dizer. De nada, Sr. Cauã Raymond. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Cauã Raymond negou com a cabeça. Não fez. A maioria das pessoas ignora minha mãe como se fosse um móvel. Você a viu, a ouviu e a tratou com dignidade. Fez uma pausa antes de continuar. Minha mãe não parou de falar de você. Me perguntou todos os dias se podemos voltar ao restaurante só para ver você. Bruna Marquezine sentiu calor se expandindo em seu peito. Fernanda Montenegro é uma mulher maravilhosa. Foi uma honra poder me comunicar com ela. Cauã Raymond se aproximou um passo mais. Tenho uma proposta para você, Bruna Marquezine. Minha fundação está organizando um gala beneficente em 2 semanas. É um evento enorme com mais de 300 convidados, incluindo políticos, empresários e celebridades. Minha mãe irá comigo, mas como sempre acabará se sentindo isolada porque ninguém pode se comunicar com ela. Bruna Marquezine sentiu que sabia onde isso ia dar. Cauã Raymond continuou. Quero contratá-la como intérprete pessoal de minha mãe durante o gala. Seria apenas essa noite, mas lhe pagaria R$10.000. O número atingiu Bruna Marquezine como um raio. R$10.000 era quase metade do que ganhava em um mês completo, trabalhando 17 horas diárias no restaurante. Era suficiente para pagar 2 meses da escola de Sasha Meneghel antecipadamente, com dinheiro sobrando para comprar novos materiais de arte que sua irmã precisava desesperadamente. Eu não sei o que dizer, murmurou Bruna Marquezine, sentindo lágrimas ameaçando escapar. Diga que sim, respondeu Cauã Raymond, com um sorriso pequeno, mas genuíno. Minha mãe merece ter alguém que realmente se preocupe em se comunicar com ela, não apenas seu filho fazendo traduções apressadas a noite toda. Bruna Marquezine respirou profundamente, sua mente correndo a 1000 km/h. Aceitar significaria pedir permissão à senhora Susana Vieira para ter essa noite de folga, algo que provavelmente desencadearia mais raiva e castigos. Mas a imagem de Sasha Meneghel, com seus sonhos de se tornar artista, com sua necessidade de educação especializada em materiais, se impôs sobre qualquer medo. Aceito, Sr. Cauã Raymond. Seria uma honra ajudar Fernanda Montenegro. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Cauã Raymond era tão caloroso que transformou completamente suas feições habitualmente sérias. Quando Bruna Marquezine retornou ao andar principal do restaurante, a senhora Susana Vieira a estava esperando com os braços cruzados e uma expressão de suspeita venenosa. O que o Sr. Cauã Raymond queria com você? Seu tom implicava que Bruna Marquezine havia feito algo inapropriado. Ele me contratou como intérprete para um evento de sua fundação, respondeu Bruna Marquezine simplesmente recusando-se a ser intimidada. A senhora Susana Vieira semicerrou os olhos. Espera que eu lhe dê permissão para faltar? Bruna Marquezine manteve a voz firme. O evento é num sábado à noite. Normalmente não trabalho aos sábados. A senhora Susana Vieira sorriu com crueldade. Pois agora sim. Acabei de mudar o horário. Você trabalhará todos os sábados do mês. Turno duplo. A maldade em sua voz era palpável.
Bruna Marquezine sentiu uma onda de indignação, mas antes que pudesse responder, a voz de Cauã Raymond ressoou das escadas. Senhora Susana Vieira, temo que isso não será possível. Cauã Raymond descia as escadas com a autoridade natural de alguém acostumado a ser obedecido. Bruna Marquezine precisará desse sábado de folga porque estará trabalhando para mim. Tenho certeza de que o dono deste restaurante, que por acaso é meu amigo pessoal e sócio de negócios, não terá problema em aprovar sua ausência. Devo ligar para ele agora para confirmar? O rosto da senhora Susana Vieira empalideceu dramaticamente. Sua boca se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Não, Sr. Cauã Raymond. Claro que Bruna Marquezine pode ter a noite de folga. Não há problema algum. Seu sorriso era tão falso que resultava quase cômico. Cauã Raymond assentiu com satisfação. Excelente. Bruna Marquezine, minha assistente, entrará em contato com todos os detalhes. Obrigado novamente. Com isso se foi, deixando Bruna Marquezine em pé no salão com uma sensação de vitória que nunca havia experimentado naquele lugar. Mas a vitória teve seu preço. Assim que Cauã Raymond saiu pela porta, a senhora Susana Vieira agarrou Bruna Marquezine pelo braço com força dolorosa e a arrastou para seu escritório. Acha que é muito esperta, não é? Sibilou com veneno puro em cada palavra. Acha que porque o senhor Cauã Raymond lhe deu atenção agora é especial? Deixe-me lhe dizer uma coisa, menina estúpida. Gente como você não pertence ao mundo de gente como ele. Você é uma garçonete sem educação, sem família, sem nada. Ele vai se cansar de você em 2 semanas e você voltará rastejando para mim, suplicando pelo seu emprego. Cada palavra era um punhal projetado para destruir a autoestima de Bruna Marquezine. Mas algo havia mudado. Bruna Marquezine havia visto nos olhos de Cauã Raymond e Fernanda Montenegro respeito genuíno. Algo que a senhora Susana Vieira jamais lhe havia dado. Levantou a vista e olhou diretamente nos olhos de sua abusadora. Talvez a senhora tenha razão, senhora Susana Vieira, disse Bruna Marquezine com voz tranquila, mas firme. Talvez eu seja apenas uma garçonete sem educação, mas pelo menos sei tratar as pessoas com dignidade, algo que a senhora claramente nunca aprendeu. A surpresa no rosto da senhora Susana Vieira foi absoluta. Ninguém, em todos os seus anos como gerente, havia lhe falado assim. Por um momento, pareceu que ia explodir em fúria vulcânica, mas então, algo nos olhos de Bruna Marquezine, uma determinação que não estava lá antes, a deteve. Vá embora, disse finalmente com voz tensa. Vá embora antes que eu faça algo de que ambas nos arrependamos. Bruna Marquezine saiu do escritório com a cabeça erguida, sentindo uma mistura de medo pelo que viria depois e orgulho por finalmente ter se defendido. Naquela noite, quando contou a Sasha Meneghel sobre o trabalho de intérprete e o pagamento, sua irmã chorou de alegria. Os dias que antecederam o gala passaram em um borrão de preparação e ansiedade. Cauã Raymond enviou sua assistente pessoal, uma mulher eficiente chamada Thaís Araújo, para coordenar todos os detalhes com Bruna Marquezine. Forneceram-lhe um elegante vestido preto de coquetel que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Bruna Marquezine junto. Sapatos de salto confortáveis, mas estilosos, e até um estilista para arrumar seu cabelo e maquiagem. Thaís Araújo explicou que o evento seria no hotel insígnia de Cauã Raymond, o Gran Caribe Resort, e que Bruna Marquezine deveria chegar 2 horas antes para se familiarizar com Fernanda Montenegro e repassar os detalhes da noite. Enquanto isso, a senhora Susana Vieira fazia todo o possível para tornar miserável cada hora que Bruna Marquezine passava no restaurante. A noite do gala finalmente chegou. Bruna Marquezine se posicionou diante do espelho de seu pequeno banheiro, mal reconhecendo a mulher que lhe devolvia o olhar. O estilista havia transformado seu cabelo castanho em ondas suaves e elegantes que caíam sobre seus ombros. A maquiagem era sutil,
mas sofisticada, destacando seus olhos castanhos e dando um brilho saudável à sua pele, geralmente pálida pelo cansaço. O vestido preto se ajustava perfeitamente à sua figura, fazendo-a sentir pela primeira vez em anos como algo mais do que uma funcionária invisível. Sasha Meneghel estava sentada em sua cama, olhando para sua irmã com os olhos brilhantes de orgulho. Sinalizou com mãos emocionadas. Você parece uma princesa. Bruna Marquezine riu e respondeu em sinais. Sou só eu com roupa emprestada. Mas Sasha Meneghel negou enfaticamente. Não, você é linda, sempre foi. Só que agora o mundo pode ver. O Gran Caribe Resort era uma obra-prima arquitetônica que combinava luxo moderno com elementos tradicionais mexicanos. Quando Bruna Marquezine chegou no táxi que Cauã Raymond havia enviado para buscá-la, sentiu-se completamente fora de lugar entre os Mercedes, Porsches e Ferraris que enchiam o estacionamento VIP. Thaís Araújo a recebeu na entrada principal com um sorriso profissional e a guiou através de corredores de mármore decorados com arte contemporânea, que provavelmente valia milhões de reais. Tudo ao seu redor gritava riqueza e poder. Mundos que Bruna Marquezine só conhecia da perspectiva de quem limpa e serve. Chegaram a uma suíte privada, no andar executivo, onde Fernanda Montenegro a esperava. No momento em que Fernanda Montenegro viu Bruna Marquezine, seu rosto se iluminou com alegria genuína e correu em sua direção com os braços abertos. As duas mulheres se abraçaram como velhas amigas. Fernanda Montenegro se separou e começou a sinalizar rapidamente. Estou tão feliz que você esteja aqui. Estava tão nervosa por esta noite. Cauã Raymond sempre se preocupa tanto com os discursos e as reuniões que às vezes me sinto como um acessório decorativo. Bruna Marquezine sentiu uma pontada de tristeza por esta mulher que tinha tudo materialmente, mas que sofria o isolamento da surdez em um mundo que raramente fazia o esforço de incluí-la. Sinalizou em resposta. Esta noite será diferente, Fernanda Montenegro. Estarei ao seu lado o tempo todo. Você poderá participar de cada conversa, conhecer cada pessoa e desfrutar plenamente do seu próprio gala. O sorriso de Fernanda Montenegro era tão radiante que iluminava toda a sala. Cauã Raymond entrou nesse momento e Bruna Marquezine sentiu que seu coração pulava uma batida. Vestia um smoking preto impecável que parecia desenhado especificamente para seu corpo atlético. Boa noite, Bruna Marquezine. Você está linda, disse Cauã Raymond, e o elogio soava completamente sincero, sem nenhum traço da condescendência que Bruna Marquezine havia aprendido a detectar nos homens ricos. Obrigada, Sr. Cauã Raymond. O senhor também está muito elegante, respondeu Bruna Marquezine, sentindo calor em suas bochechas. Fernanda Montenegro interveio sinalizando com um sorriso travesso. Parem de ser tão formais vocês dois. Esta noite somos uma equipe. Bruna Marquezine riu e assentiu. Cauã Raymond explicou o programa da noite. Um coquetel de boas-vindas, um jantar de 4 tempos, seu discurso sobre a fundação e os projetos de inclusão que estavam desenvolvendo e, finalmente, um leilão beneficente. Bruna Marquezine, preciso que você traduza tudo para minha mãe, mas também gostaria que a ajudasse a socializar. Ela tem tanto a oferecer em conversas, mas raramente tem a oportunidade de fazê-lo. O gala era deslumbrante. O salão principal do hotel havia sido transformado em um espaço de sonho, com milhares de luzes brancas penduradas do teto como estrelas, arranjos florais espetaculares em cada mesa e uma vista panorâmica do Mar do Caribe iluminado pela lua. Mais de 300 convidados vestidos com suas melhores galas enchiam o espaço. Empresários em smokings, mulheres com vestidos de estilista que custavam mais do que um carro, políticos importantes e celebridades que Bruna Marquezine só havia visto em revistas.
Sentiu-se completamente fora de seu elemento, mas a mão de Fernanda Montenegro, apertando a sua, lhe deu coragem. Bruna Marquezine cumpriu seu trabalho com uma dedicação que ia além do profissionalismo. Quando alguém se aproximava para falar com Cauã Raymond e Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine traduzia simultaneamente cada palavra em linguagem de sinais, permitindo que Fernanda Montenegro participasse ativamente da conversa. Mas mais do que isso, Bruna Marquezine facilitava que outros falassem diretamente com Fernanda Montenegro. Quando um senador se aproximou para felicitar Cauã Raymond pela fundação, Bruna Marquezine interveio gentilmente. Senador, gostaria de apresentar formalmente a senhora Fernanda Montenegro, que é uma parte integral desta fundação. Importaria-se se eu traduzisse para que possa falar diretamente com ela? O senador, um homem mais velho com cabelo prateado, pareceu surpreso por um momento, mas depois assentiu com entusiasmo. Adoraria. As mãos de Bruna Marquezine se moveram com fluidez enquanto o senador expressava sua admiração pelo trabalho da fundação. Fernanda Montenegro respondeu com sinais que Bruna Marquezine traduziu. Obrigada, senador. Para mim é importante que esta fundação inclua programas para pessoas com deficiências, especialmente surdas. Há tanto talento em nossa comunidade que o mundo precisa ver. O senador escutava atentamente, claramente impressionado. Sabe, senhora Fernanda Montenegro, a senhora tem toda a razão. Deveríamos estar fazendo mais a nível governamental. Durante o jantar, Bruna Marquezine se sentou entre Fernanda Montenegro e Cauã Raymond, na mesa principal, uma posição que normalmente seria impossível para alguém de seu status social. Mas naquela noite ela era essencial. Traduzia as conversas, ajudava Fernanda Montenegro a navegar as múltiplas opções de talheres que Bruna Marquezine mesma mal sabia usar. E, mais importante, assegurava que Fernanda Montenegro se sentisse incluída em cada piada, cada anedota, cada momento. Cauã Raymond observava tudo com uma expressão que Bruna Marquezine não conseguia decifrar completamente. Algo entre gratidão, admiração e algo mais profundo que ela não se atrevia a identificar. Em um momento, quando Fernanda Montenegro estava conversando animadamente com a esposa do governador, através da tradução de Bruna Marquezine, Cauã Raymond se inclinou para ela e sussurrou: Obrigado não só por fazer seu trabalho, mas por tratar minha mãe como a pessoa extraordinária que ela é. Chegou o momento do discurso de Cauã Raymond. Ele se levantou no pódio com a confiança natural de um líder acostumado a se dirigir a audiências importantes. Começou falando sobre a fundação, sobre os projetos de construção de escolas em comunidades marginalizadas, sobre os programas de bolsas para estudantes de baixa renda. Sua voz era clara e apaixonada, e o salão inteiro o escutava com atenção absoluta. Mas então algo mudou. Cauã Raymond olhou para onde estava sentada sua mãe, seus olhos encontrando os de Fernanda Montenegro, e sua voz se suavizou com emoção genuína. Esta noite quero falar sobre algo profundamente pessoal, começou. Minha mãe, Fernanda Montenegro, é a mulher mais forte que conheço. Ela perdeu sua audição em um acidente quando eu tinha 10 anos e, em vez de permitir que isso a definisse, se adaptou com graça e determinação extraordinárias. Mas devo confessar algo com vergonha, continuou Cauã Raymond, sua voz quebrando ligeiramente. Durante anos, eu, seu próprio filho, não fiz o esforço de aprender linguagem de sinais com fluência. Eu me comunico com ela através de notas escritas e leitura labial, mas nunca lhe dei o presente de poder falar em seu próprio idioma. O silêncio no salão era absoluto. Há 2 semanas, uma garçonete em um restaurante fez algo que me mudou para sempre.
Bruna Marquezine, em um ato de pura bondade e empatia, se comunicou com minha mãe em linguagem de sinais. Vi a alegria no rosto de minha mãe, uma alegria que eu, com todos os meus recursos e privilégios, não havia conseguido dar a ela. Bruna Marquezine sentiu que todos os olhos do salão se viravam para ela. Seu rosto ardia de vergonha e também de algo que poderia ser orgulho. Por isso, anunciou Cauã Raymond com voz firme, tenho o prazer de apresentar a nova iniciativa de nossa fundação, o Programa de Inclusão para Pessoas Surdas. Investiremos 5 milhões de reais nos próximos 3 anos para criar escolas especializadas, programas de capacitação em linguagem de sinais para negócios e famílias e bolsas completas para estudantes surdos que desejem estudar artes, ciências ou qualquer campo que escolham. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda Montenegro tinha lágrimas correndo por suas bochechas, enquanto Bruna Marquezine lhe traduzia cada palavra do discurso de seu filho. Cauã Raymond continuou. E para liderar este programa, decidi criar a posição de diretora de inclusão da Fundação Raymond. Esta pessoa será responsável por projetar e implementar programas que assegurem que as pessoas com deficiências, especialmente surdas, tenham as mesmas oportunidades que todos os demais. Bruna Marquezine aplaudia com entusiasmo, feliz por Fernanda Montenegro e por todos que se beneficiariam deste programa. Mas então Cauã Raymond disse algo que a deixou completamente gelada. Gostaria de oferecer esta posição a Bruna Marquezine se ela aceitar. Bruna Marquezine sentiu que o mundo parava. Todos os olhos estavam sobre ela. Fernanda Montenegro a olhava com esperança e alegria. Cauã Raymond a olhava com algo que parecia respeito profundo, misturado com afeto genuíno. Bruna Marquezine, seguiu Cauã Raymond, você demonstrou mais compaixão e compreensão em 2 semanas do que muitos mostram em toda uma vida. Você não apenas fala a linguagem, você vive os valores de inclusão e dignidade que esta fundação representa. Ofereço-lhe um salário de 30 mil reais mensais, benefícios completos e a oportunidade de mudar vidas, incluindo a sua própria. Você aceita? As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Bruna Marquezine. 30 mil reais mensais. Era mais de 4 vezes o que ganhava no restaurante. Era suficiente para pagar a escola de Sasha Meneghel, para se mudar para um apartamento melhor, para finalmente respirar sem o peso constante da preocupação financeira. Mas mais do que o dinheiro, era a oportunidade de fazer algo significativo, de usar seu conhecimento para ajudar outros como sua irmã. Levantou-se com pernas trêmulas e assentiu, incapaz de falar pela emoção. Aceito, finalmente conseguiu dizer, sua voz mal audível, mas clara. O salão completo explodiu em aplausos. Fernanda Montenegro se levantou e abraçou Bruna Marquezine com força, ambas chorando de alegria. Cauã Raymond desceu do pódio e se aproximou estendendo sua mão. Bem-vinda à equipe, Bruna Marquezine. Quando suas mãos se tocaram, Bruna Marquezine sentiu uma corrente elétrica que não era só de gratidão profissional. O resto do gala passou em um borrão de felicitações, rostos sorridentes e conversas entusiasmadas sobre o novo programa. Bruna Marquezine flutuava em uma nuvem de felicidade mal processável. Tudo o que havia sofrido, cada humilhação da senhora Susana Vieira, cada turno duplo exaustivo, cada momento de solidão e desespero, havia valido a pena para chegar a este momento. Quando o gala finalmente terminou perto da meia-noite, Cauã Raymond pediu a Bruna Marquezine que o acompanhasse a seu escritório privado no hotel para discutir os detalhes de seu novo cargo. Fernanda Montenegro, cansada mas feliz, havia se retirado para seu quarto com a promessa de tomar café da manhã juntos no dia seguinte. O escritório de Cauã Raymond era elegante,
mas surpreendentemente pessoal, com fotografias de sua mãe, de paisagens mexicanas e de projetos da fundação cobrindo as paredes. Sente-se, por favor, disse Cauã Raymond, apontando para um sofá de couro confortável enquanto servia 2 taças de vinho branco. Acho que ambos merecemos celebrar. Bruna Marquezine tomou a taça com mãos ainda trêmulas. Cauã Raymond se sentou ao seu lado, não muito perto, mas o suficiente para que Bruna Marquezine pudesse sentir o calor de sua presença. Quero que você saiba algo, começou ele, olhando-a diretamente nos olhos. Não lhe ofereci este trabalho por pena ou como um gesto de caridade. Ofereci porque genuinamente acredito que você é a pessoa perfeita para este cargo. Você tem a experiência vivida, a compaixão, a determinação e a inteligência emocional que nenhum título universitário pode ensinar. Bruna Marquezine sentiu calor se expandindo em seu peito. Obrigada, Cauã Raymond. Você não sabe o que isso significa para mim e para minha irmã. Vale-me mais sobre Sasha Meneghel, pediu Cauã Raymond, reclinando-se ligeiramente e tomando um gole de seu vinho. Quero conhecê-la. Bruna Marquezine lhe contou tudo sobre os sonhos artísticos de Sasha Meneghel, sobre sua fortaleza diante de um mundo que frequentemente a ignorava ou a tratava como se fosse menos capaz, sobre o vínculo inquebrantável entre as irmãs, que havia sido sua âncora nos momentos mais sombrios. Cauã Raymond escutava cada palavra com atenção genuína. Me lembra minha mãe, comentou. Fernanda Montenegro também teve que encontrar sua fortaleza quando o mundo mudou para ela. Gostaria muito de conhecer Sasha Meneghel. Talvez ela pudesse ser uma das primeiras beneficiárias do programa de bolsas. Bruna Marquezine sentiu lágrimas novas ameaçando escapar. Isso seria... Ela ficaria tão agradecida. Ambos ficaram em silêncio por um momento, simplesmente desfrutando da companhia um do outro naquele escritório tranquilo. Posso te perguntar algo pessoal, Bruna Marquezine? A voz de Cauã Raymond era suave, quase hesitante. Bruna Marquezine assentiu. Por que você continuou trabalhando naquele restaurante, suportando o abuso daquela mulher horrível? Você poderia ter encontrado outro emprego. Bruna Marquezine respirou profundamente antes de responder. Porque pagavam semanalmente e eu precisava desse dinheiro consistente para Sasha Meneghel. A maioria dos outros lugares paga quinzenal ou mensalmente e eu não podia arriscar não ter o suficiente para a escola dela. Além disso, acrescentou com uma risada amarga, a senhora Suzana Vieira escrevia cartas de recomendação horríveis se alguém pedisse demissão. Eu tinha medo de ficar em uma lista negra. Cauã Raymond sentiu fúria ardendo em seu peito ao imaginar Bruna Marquezine presa naquela situação. Essa mulher não vai mais te incomodar, te prometo. Havia uma intensidade em sua voz que fez Bruna Marquezine olhar para ele com curiosidade. Bruna Marquezine pediu demissão do restaurante no dia seguinte. A senhora Suzana Vieira a olhou com desprezo. Você vai fracassar. Gente como você não pertence a esse mundo. Bruna Marquezine respondeu com calma. A senhora tem razão. Eu não pertenço a lugares onde se tolera o abuso. Saiu com a cabeça erguida. 2 semanas depois, a senhora Suzana Vieira apareceu nos escritórios de Cauã Raymond com um envelope manila cheio de documentos. Havia investigado obsessivamente a vida de Bruna Marquezine. Senhor Cauã Raymond, o senhor deve saber a verdade sobre Bruna Marquezine. Esvaziou o envelope sobre a mesa. Extratos bancários, dívidas, fotografias de Bruna Marquezine em casas de penhores. Ela é uma golpista. Veja estas dívidas. Ela se aproximou de sua mãe surda para manipulá-los e roubá-los. Cauã Raymond estudou os documentos em silêncio. A senhora Suzana Vieira sorriu com satisfação. Estas mulheres pobres são especialistas em manipular. Provavelmente já lhe pediu dinheiro, não é? Cauã Raymond levantou a vista.
Obrigado por trazer isso. Vou lidar com a situação. A mulher se levantou triunfante. Antes que saísse, Cauã Raymond acrescentou: Senhora Susana Vieira, com base nisto e em relatórios sobre seu abuso contra Bruna Marquezine, retirarei meu investimento do restaurante A Pérola. O rosto da mulher passou do triunfo ao horror absoluto. O quê? Cauã Raymond se levantou. A senhora obteve esta informação ilegalmente para destruir uma mulher boa. Estes documentos não mostram uma golpista. Mostram alguém que sacrificou tudo por sua irmã. Dívidas médicas, educação especializada. Ela vendeu seus pertences nessas casas de penhores para pagar a escola de Sasha Meneghel, enquanto a senhora a fazia trabalhar 17 horas diárias. Pode ir e considere-se sortuda de eu não apresentar queixa. A senhora Susana Vieira saiu cambaleando, sua vingança convertida em sua própria ruína. Cauã Raymond chamou Bruna Marquezine a seu escritório. Quando ela viu os documentos sobre a mesa, empalideceu. Essa informação é privada, sussurrou. Cauã Raymond a olhou. A senhora Susana Vieira diz que você é uma golpista. Bruna Marquezine sentiu lágrimas, mas manteve a voz firme. E o senhor acredita nela? As dívidas são reais. Quando Sasha Meneghel quase morreu de uma infecção, as contas médicas nos destruíram. A escola, os materiais, tudo custa mais do que eu posso ganhar. Vendi tudo o que tinha, mas nunca, jamais, me aproximei do senhor ou de Fernanda Montenegro por dinheiro. As lágrimas finalmente caíram. Se me vê como uma oportunista, aqui está seu emprego e seus presentes. Começou a tirar o relógio que ele lhe havia dado. Cauã Raymond cruzou a distância entre eles e deteve suas mãos. Bruna Marquezine, não acredito que você seja uma golpista. Acredito que você é a mulher mais honrada que conheço. Estes documentos me mostraram alguém que sacrificou tudo por amor. Deixe-me ajudá-la. Deixe-me pagar essas dívidas como investimento em você e no que você vai alcançar. Bruna Marquezine negou. Não posso, seria exatamente o que ela disse. Cauã Raymond insistiu. Essas dívidas estão te sufocando. Preciso que você tenha paz de espírito para liderar este programa. Bruna Marquezine estudou seu rosto buscando condescendência. Só encontrou sinceridade. Finalmente assentiu. Vou considerar como um empréstimo. Ambos permaneceram de pé, mãos entrelaçadas, conscientes de que algo havia mudado entre eles. 6 meses depois, chegou o dia do lançamento oficial do programa. Bruna Marquezine subiu ao palco na escola de Sasha Meneghel, sinalizando enquanto explicava o programa de inclusão para pessoas surdas. O auditório explodiu em aplausos verbais e sinalizados, mas Bruna Marquezine não havia terminado. Quero anunciar a primeira bolsa completa de 4 anos. Virou-se para sua irmã. Sasha Meneghel, suba, por favor. Esta é a bolsa Sasha Meneghel para as artes surdas e você é a primeira beneficiária. Sasha Meneghel subiu chorando. Por que eu? Sinalizou. Bruna Marquezine respondeu. Porque sua força me sustentou em meus momentos mais sombrios, porque o mundo merece ver sua arte. Ambas se abraçaram enquanto o auditório inteiro se levantava. Depois do evento, Cauã Raymond encontrou Bruna Marquezine no jardim. Sentou-se ao lado dela. Esse foi o momento mais lindo que eu já vi. Bruna Marquezine sorriu. Obrigada por acreditar em mim. Cauã Raymond pegou sua mão. Bruna Marquezine, preciso te dizer algo. Tentei manter isso profissional, mas não consigo mais. Me apaixonei por você, por sua bondade, por sua força, por como você ama Sasha Meneghel com todo o seu ser. Bruna Marquezine sentiu lágrimas de alegria. Eu também te amo, Cauã Raymond. Tive medo de admitir, mas meu coração não entende de classes sociais. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo cheio de promessas e esperança. 1 ano depois, a Fundação Raymond celebrava seu gala anual. O salão estava cheio da elite social.
mas também de membros da comunidade surda e estudantes do programa. Sasha Meneghel tinha sua primeira exposição de arte no evento. Bruna Marquezine estava junto a Cauã Raymond, agora como sua noiva, com um anel brilhando em seu dedo. Fernanda Montenegro sinalizava para todos que sempre soube que eles terminariam juntos. Durante o jantar, Cauã Raymond fez seu discurso sobre as conquistas do programa. Mais de 100 bolsas concedidas, 20 escolas associadas, milhares de pessoas capacitadas em linguagem de sinais. Há um ano, uma humilde garçonete fez algo extraordinário, disse Cauã Raymond, olhando para Bruna Marquezine. Com um simples gesto de bondade para com minha mãe, Bruna Marquezine mudou nossas vidas e desencadeou uma onda de transformação. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza se mede pela capacidade de amar e ver a humanidade em cada pessoa, independentemente de seu status social. Cauã Raymond estendeu sua mão para Bruna Marquezine, convidando-a a se juntar a ele no pódio. O salão completo explodiu em aplausos mistos, verbais e sinalizados, um lindo símbolo de inclusão. Enquanto isso, a senhora Susana Vieira assistia de sua casa à transmissão ao vivo. Havia perdido seu emprego e sua reputação. Agora via a mulher que tentou destruir, triunfar e brilhar mais intensamente do que nunca. Bruna Marquezine pegou o microfone sinalizando simultaneamente. Quero dizer algo a todos que vêm de circunstâncias difíceis, que foram menosprezados ou maltratados. Seu valor não é determinado por sua conta bancária ou status social, mas por seu caráter e bondade. Minha irmã Sasha Meneghel me ensinou que a verdadeira força está em se levantar cada vez que caímos. Olhou para Cauã Raymond com amor. E Cauã Raymond me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe. Não permitam que a crueldade apague sua luz. Continuem sendo bondosos, porque um simples gesto de bondade pode mudar o mundo inteiro. O aplauso foi estrondoso. Bruna Marquezine e Cauã Raymond se abraçaram no palco, rodeados pelo amor de Fernanda Montenegro, Sasha Meneghel e uma comunidade inteira que haviam ajudado a criar. 6 meses depois, se casaram em uma cerimônia junto ao mar que combinava tradições faladas e sinalizadas. Sasha Meneghel foi a dama de honra. Fernanda Montenegro chorou de felicidade e o programa de inclusão continuou crescendo, mudando milhares de vidas. E tudo havia começado com uma humilde garçonete que viu uma mulher surda sendo ignorada e decidiu fazer algo a respeito. Um simples gesto de bondade que transformou não apenas 2 corações solitários, mas um mundo inteiro. Porque no final, o amor e a dignidade sempre triunfam sobre a crueldade e a inveja.